A sala do tribunal caiu em silêncio. Vivian sentou-se sozinha, 8 meses grávida, sem advogado, sem dinheiro, sem esperança. Seu marido bilionário riu alto. Ela realmente pensou que poderia aparecer sem um advogado? Isso é quase muito fácil. Aqui está. Sua mãe sorriu. Tem tudo. Sua amante esperava no corredor. Seus 3 advogados já tinham planejado seu jantar de vitória. Mas Harrison Mercer cometeu um erro fatal. Ele não tinha ideia de quem sua sogra realmente era. E quando aquelas portas do tribunal abrirem, o advogado mais poderoso do estado empalideceu. Enorme vitória. O que aconteceu em seguida expôs toda a mentira que Harrison já contou, todo o dólar que ele já escondeu, toda a palavra cruel que ele pensou que ninguém jamais ouviria. Fique comigo até o fim, porque o momento em que esta mãe revelar sua verdadeira identidade mudará tudo o que você pensa que sabe sobre justiça, família e a força de uma mulher que se recusa a quebrar. Esta história nos ensina uma verdade. Às vezes, a pessoa que parece não ter nada tem tudo o que precisa. Lição e declaração de valor. Esta história carrega uma verdade poderosa. Às vezes, as pessoas que parecem não ter nada são aquelas que têm tudo o que precisam. Força não é sobre quanto dinheiro você tem ou quantos advogados estão ao seu lado. Força é sobre levantar-se quando todos esperam que você caia. É sobre proteger o que mais importa mesmo quando o mundo inteiro te diz que é impossível. Se você já se sentiu sozinho em sua batalha, se você já foi dito que não é o suficiente, esta história é para você. Você é mais forte do que sabe. E às vezes as pessoas que te amam estão lutando batalhas que você não consegue ver. A cadeira ao lado de Vivian estava vazia e Harrison Mercer estava rindo. O som ecoou pela sala do tribunal. Aquela risada familiar, aquela que ele usava em jantares quando alguém contava uma piada que não era engraçada o suficiente, polida praticada cruel. Vivian pressionou suas palmas chapadas contra a mesa do réu. A madeira estava fria sob seus dedos. Seu anel de casamento pegou a luz fluorescente. Ela ainda o estava usando. Ela não sabia por quê. 8 meses grávida, sozinha, enfrentando a equipe de direito de família mais poderosa do estado. Do outro lado do corredor, Harrison sentou-se flanqueado por 3 advogados em ternos de carvão combinando. Bradford Whitmore, o terceiro, ocupava a posição central. Cabelos prateados, postura perfeita, uma reputação por destruir o conselho oposto. Antes do almoço, Harrison inclinou-se para seu advogado. Sua voz carregou pela sala. Ele queria que carregasse. Ela realmente pensou que poderia aparecer sem um advogado? Ele balançou a cabeça lentamente. Isso é quase muito fácil, a galeria murmurou. Vivian sentiu os olhos nela, com pena, curiosos, entretidos. Na primeira fila, Constance Mercer sentou-se usando pérolas e um sorriso satisfeito. A mãe de Harrison nunca tinha gostado de Vivian. Não realmente. O sorriso confirmou o que Vivian suspeitava há 6 anos. Constance tinha estado esperando por este momento. A mão de Vivian moveu-se para sua barriga. O bebê mudou. Um pequeno pé pressionou contra suas costelas. Eu sei, ela pensou. Eu sei que você está assustado também. A sala do tribunal cheirava a papel velho e lustra-móveis de limão. Alguém tossiu na última fila. O ar-condicionado zumbia muito alto. Tudo parecia afiado. Muito brilhante. Muito real. 3 semanas atrás, Vivian tinha uma advogada, Jennifer Walsh. Excelente reputação, 20 anos de experiência. Elas tinham se encontrado 2 vezes. Vivian tinha sentido esperança pela primeira vez em meses. Então Jennifer ligou. Sinto muito, Sra. Mercer. Um conflito de interesses surgiu. Não posso representá-la. O próximo advogado disse a mesma coisa. E o próximo e os próximos 3 depois disso. Todo advogado de família nesta cidade está ou na folha de pagamento da Mercer Industries ou com medo deles. Vivian entendeu isso. Agora Harrison não tinha apenas querido se divorciar dela. Ele queria humilhá-la. Ele queria que ela entrasse nesta sala do tribunal sem nada.
Ela lembrou-se de sua voz da última conversa telefônica deles, aquele tom condescendente, o que ele usava ao explicar coisas para pessoas que ele considerava abaixo dele. Você deveria apenas assinar os papéis, querida. Você não está equipada para esta luta, querida. Ele sempre a chamava assim quando estava sendo cruel. A pesada porta de madeira atrás do banco abriu. Todos se levantaram. Juíza Patricia Holloway entrou. Fim dos 50, cabelo grisalho puxado severamente para trás, óculos de leitura em uma corrente em volta do pescoço. Ela tinha uma reputação por justiça. Vivian agarrou-se a isso. Por favor, sentem-se. O farfalhar de tecido caro, o ranger de bancos de madeira. Bradford Whitmore levantou-se com graça teatral. Vossa Excelência, Bradford Whitmore. Esses representando o peticionário Harrison Mercer. Estamos preparados para prosseguir com a audiência preliminar de custódia. Juíza Holloway olhou para a cadeira vazia ao lado de Vivian. Sua expressão revelou nada. Senhora Mercer, vejo que a senhora está sem representação hoje. Vivian levantou-se, suas pernas tremeram ligeiramente. O bebê pressionou para baixo contra sua bexiga. Sim, Vossa Excelência. Tenho sido incapaz de conseguir um advogado. Bradford fez um som. Não exatamente uma risada, apenas o suficiente para ser ouvido. Os olhos da juíza Holloway piscaram em sua direção. Sr. Whitmore, o senhor tem algo a adicionar? Apenas que a senhora Mercer teve tempo de sobra para contratar um advogado. Esta é a sua terceira aparição sem representação. Em algum ponto, devemos questionar se isto é uma tática de atraso. A garganta de Vivian apertou. Ela queria explicar. Ela queria contar à juíza sobre as chamadas telefônicas, os súbitos conflitos de interesse, a forma como o alcance de Harrison se estendia a todos os escritórios de advocacia da cidade. Mas ela não tinha prova, apenas sua palavra contra a de um bilionário. Vossa Excelência, Vivian disse. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu, respeitosamente, peço uma continuação para garantir aconselhamento jurídico. Bradford balançou a cabeça. Vossa Excelência, este é o terceiro pedido deste tipo. Meu cliente tem sido mais do que paciente. Ele tem obrigações de negócios, compromissos de caridade. Não podemos continuar a adiar estes procedimentos indefinidamente. Harrison assentiu solenemente. O marido preocupado, o homem razoável sendo incomodado por sua esposa difícil. Vivian estendeu a mão para seu telefone debaixo da mesa. Um hábito, uma esperança desesperada. Ela o verificou. Bloquear, desbloquear, bloquear, desbloquear, bloquear. Sem mensagens. Sua mãe não tinha respondido em 2 dias. Vivian tinha ligado para Elelanar 5 vezes, enviado 3 e-mails. Nada. Silêncio de rádio. Talvez ela não queira se envolver. Talvez ela pense que eu mereço isto. Talvez ela tenha vergonha de mim. Os pensamentos espiralaram. Vivian os forçou para baixo. Juíza Holloway estudou os papéis à sua frente. O silêncio esticou. Senhora Mercer, ela finalmente disse, sou solidária à sua situação. No entanto, o Sr. Whitmore levanta um ponto válido sobre continuidades repetidas. Vou permitir que a audiência prossiga hoje. A senhora pode se representar ou pedir um advogado nomeado. Se a senhora cumprir os requisitos financeiros. Vivian quase riu. No papel, ela era casada com um homem valendo centenas de milhões de dólares. Na realidade, ela não conseguia acessar uma única conta. Harrison tinha congelado tudo no dia em que pediu o divórcio. Bradford Whitmore sorriu, um tubarão farejando sangue. Vossa Excelência, se eu puder prosseguir com nossa declaração de abertura. Vá em frente. Bradford abotoou seu casaco. Ele caminhou lentamente em direção ao centro da sala do tribunal. Cada movimento calculado. Vossa Excelência, este é um caso simples. Um homem muito bem-sucedido, um pai dedicado, um pilar dessa comunidade. Ele casou-se com uma mulher que parecia charmosa, parecia dedicada, mas com o tempo sua verdadeira natureza emergiu.
As unhas de Vivian cravaram em suas palmas. Vivian Mercer é emocionalmente instável. Bradford continuou. Ela é propensa a acusações paranoicas. Ela exibiu comportamento preocupante durante toda a sua gravidez. Meu cliente, por genuína preocupação com seu filho não nascido, foi forçado a buscar a custódia primária. As palavras atingiram como golpes físicos. Emocionalmente instável, paranoica, comportamento preocupante. Isso é o que ele vai fazer. Ele vai me fazer parecer louca. Ele vai pegar meu bebê porque eu não consegui encontrar um advogado e não consigo me defender. Harrison a observou. Sua expressão estava calma, quase entediada, como se aquilo fosse um pequeno inconveniente em seu dia de outra forma importante. Bradford continuou a divagar. Estatísticas sobre saúde mental materna, referências vagas a incidentes, nada específico, nada provável, apenas insinuações envoltas em linguagem jurídica. As portas da sala do tribunal rangeram e abriram. A cabeça de Vivian virou bruscamente para o som. Seu coração saltou. Uma escrivã de tribunal entrou. Jovem mulher, pilha de papéis. Ela entregou algo à juíza Holloway e saiu. Não sua mãe. Harrison pegou o olhar de Vivian. Seus lábios curvaram-se. Estava esperando alguém, querida? Vivian não respondeu. Ela virou-se de volta para enfrentar a juíza. Suas mãos estavam tremendo. Ela as pressionou chapadas contra a mesa novamente. Estou sozinha. A realização assentou em seus ossos. Estou completamente sozinha. Bradford terminou sua declaração de abertura. Algo sobre proteger a criança. O dever sagrado do tribunal. Palavras que não significavam nada. Juíza Holloway olhou para Vivian. Senhora Mercer, gostaria de fazer uma declaração de abertura? Vivian levantou-se. A sala balançou ligeiramente. Ela se estabilizou contra a mesa. Vossa Excelência, sua voz falhou. Ela limpou a garganta. Começou de novo. Vossa Excelência, eu não sou instável. Não sou paranoica. Sou uma mulher grávida cujo marido destruiu sistematicamente sua capacidade de se defender nestes procedimentos. Bradford zombou. Vossa Excelência, não terminei. As palavras saíram afiadas. Vivian surpreendeu-se. Juíza Holloway levantou uma mão. Deixa falar, Sr. Whitmore. Vivian respirou. O bebê chutou. Por 6 anos, eu fui uma boa esposa. Eu desisti da minha carreira. Eu apoiei meu marido. Eu tornei a vida dele perfeita. E em troca sua voz falhou. Ela não conseguia dizer isso. Não ainda. Não aqui. Vou me representar hoje, Vivian disse. Não tenho escolha, mas não sou o que eles estão tentando me fazer parecer. Ela sentou-se. Suas pernas cederam mais do que ela pretendia. Harrison sussurrou algo para Bradford. Ambos sorriram. Juíza Holloway fez uma anotação. Muito bem, prosseguiremos. Sr. Whitmore, chame sua primeira testemunha. Bradford levantou-se. O peticionário chama Constance Mercer. Vivian observou sua sogra levantar-se, pérolas brilhando, postura perfeita, uma mulher que havia passado 6 anos encontrando maneiras de fazer Vivian se sentir pequena. Isto é apenas o começo. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, algo mais se agitou, algo quieto, mas teimoso. Eu sobrevivi 6 anos de casamento com o filho dela. Eu posso sobreviver a isto. Ela colocou ambas as mãos em sua barriga. Nós podemos sobreviver a isto. O bebê chutou novamente. Constance Mercer sentou-se na cadeira de testemunha como se estivesse posando para um retrato. Costas retas, queixo elevado, o suave clique de seus saltos contra o chão de madeira. O escrivão do tribunal administrou o juramento. A voz de Constance soou clara e praticada. Eu juro solenemente. Bradford Whitmore aproximou-se com a cuidadosa deferência de um homem que sabia de onde vinham seus honorários. Senhorita Mercer, obrigada por estar aqui hoje. Eu sei que isso deve ser difícil. Constance pressionou uma mão em seu peito. Mas farei qualquer coisa para proteger meu neto. O estômago de Vivian revirou. Seu neto.
como se o bebê não estivesse ainda dentro do corpo de Vivian, como se Vivian já tivesse deixado de existir. A senhora pode descrever o comportamento de sua nora durante o último ano? Constant lado, o tipo de suspiro que precedia uma longa lista de queixas. Onde começo? Vivian sempre foi sensível, mas desde a gravidez ela se tornou errática, paranoica. Ela acusou Harrison das coisas mais terríveis. Que tipo de acusações? Que ele estava escondendo dinheiro, que ele estava saindo com outras mulheres. Constant balançou a cabeça tristemente. Meu filho é muitas coisas, mas ele não é um traidor. Ele construiu um império do nada. Ele não tem tempo para casos. As mãos de Vivian cerraram-se debaixo da mesa. Do nada. Harrison herdou 60 milhões de seu pai. Ele tinha transformado em mais. Sim, mais nada. Vivian alguma vez pareceu irracional para a senhora? Bradford perguntou. Constantemente. Constance inclinou-se ligeiramente para a frente, confidenciando. Ela chorava sem razão. Ela exigiria ver extratos bancários. Ela uma vez acusou Harrison de mover dinheiro para o exterior, o que é absolutamente absurdo. Não é absurdo. Eu encontrei as contas. Eu tenho os números. Mas a evidência estava em seu laptop. O laptop que Harrison tinha tirado da casa quando ele mudou as fechaduras. Em sua opinião, Bradford disse, Vivian Mercer está apta para criar uma criança. Objeção, Vivian levantou-se. Sua voz saiu mais forte do que ela sentia. Ela não está qualificada para fazer essa avaliação. Juíza Holloway assentiu. Sustentado, refraseie, Sr. Whitmore. Bradford não perdeu um batimento. O que a senhora observou sobre a preparação de Vivian para a maternidade? A expressão de Constance mudou. Um olhar praticado de preocupação. Ela não comprou nada para o bebê. Sem berço, sem roupas, nada. Meu filho ofereceu-se para montar o quarto do bebê e ela recusou. Ela disse, Constance pausou dramaticamente. Ela disse que não tinha certeza se queria trazer uma criança para este casamento. A galeria murmurou. A boca de Vivian caiu longa. Aquilo era uma mentira, uma fabricação completa. Ela tinha perguntado a Harrison sobre montar um quarto de bebê. Ele tinha dito que eles lidariam com isso mais tarde. Ele estava sempre muito ocupado. Isso não é verdade, Vivian disse. Juíza Holloway deu-lhe um olhar de aviso. Senhora Mercer, a senhora terá a sua oportunidade de fazer o interrogatório. Vivian sentou-se, seu rosto queimou. Bradford assentiu simpaticamente para Constance, sem mais perguntas. Ele retornou ao seu assento. Harrison deu um tapinha em seu ombro. Juíza Holloway olhou para Vivian. Sua testemunha. Vivian levantou-se. Sua mente correu. Como você interroga alguém que está mentindo sob juramento quando você não tem prova? Ela caminhou em direção ao banco das testemunhas. Constance a observou aproximar-se com desprezo mal disfarçado. Senhora Mercer, Vivian começou. Sua voz vacilou. Ela a forçou a ficar firme. A senhora disse que eu não comprei nada para o bebê. Isso é verdade? É o que eu observei. A senhora alguma vez veio à nossa casa? Ao quarto que seria o berçário? Constance mudou ligeiramente. Eu visitei regularmente. Quando foi a última vez que a senhora esteve em nossa casa? Uma pausa. Não me lembro exatamente. Foi antes ou depois de Harrison pedir o divórcio? Outra pausa. Mais longa desta vez. Antes. Quanto tempo antes? A mandíbula de Constance apertou. Talvez alguns meses, 3 meses, 4, 6. Objeção. Bradford levantou-se. Estou importunando a testemunha. Estou tentando estabelecer a base para o seu testemunho, Vossa Excelência. Juíza Holloway considerou. Vou permitir. Responda à pergunta, Sra. Mercer. Constance alisou sua saia. Pode ter sido há 4 ou 5 meses. Então, a senhora não viu o berçário desde então? Não. Então, como a senhora sabe o que eu tenho ou não preparei? A máscara de Constance escorregou por apenas um segundo. Vivian viu a irritação por baixo.
Harrison me disse, meu filho não mente. Seu filho mente sobre tudo. Ele mente sobre dinheiro. Ele mente sobre mulheres. Ele mente sobre onde ele passa suas noites. Mas Vivian não podia dizer isso. Não sem prova. Sem mais perguntas. Ela retornou ao seu assento. Pareceu uma pequena vitória. Não foi o suficiente. Bradford chamou sua próxima testemunha. E o próximo, um desfile de funcionários e associados de Harrison. Cada um pintou a mesma imagem. Vivian era instável. Vivian era difícil. Vivian era inapta. Pelo recesso do almoço, a cabeça de Vivian estava batendo. Ela sentou-se sozinha no corredor, um banco perto das máquinas de venda automática. As luzes fluorescentes zumbiam acima. O café de alguém tinha derramado perto da lixeira. O cheiro forte disso misturou-se com um limpador industrial. Eu vou perder meu bebê. O pensamento desabou sobre ela. Ele vai levá-la. Ele tem o dinheiro. Ele tem os advogados. Ele tem testemunhas que dirão o que ele lhes pagar para dizer. Vivian verificou seu telefone novamente. Ainda nada de sua mãe. Por que você não me responde? Eles não tinham falado muito nos últimos anos. Culpa de Vivian, principalmente. Harrison a tinha encorajado a criar distância de sua família. Ele disse que sua mãe era autoritária. Ele disse que seu pai era passivo. Ele disse que eles não entendiam o mundo dele. E Vivian tinha acreditado nele. Ela o tinha deixado isolá-la lentamente, sistematicamente, até que ela acordou um dia e percebeu que não tinha ninguém. Uma memória surgiu, com Asham. Não convidada, 18 meses atrás. Vivian e Eleanor tinham discutido sobre Harrison. Eleanor tinha sentido algo errado. Ela tinha feito perguntas diretas sobre dinheiro, sobre suas noites tardias, sobre por que Vivian parecia menor toda vez que se viam. Você está imaginando coisas, mãe. Vivian tinha dito. Harrison é um bom homem. Você apenas não o conhece como eu. A expressão de Eleanor tinha sido estranha, triste e algo mais. Algo que Vivian agora reconheceu como saber. Espero que você esteja certa, querida. Eu realmente espero. Eu não estava certa. Você sabia e eu não ouvia. Vivian pressionou as mãos aos seus olhos. As lágrimas vieram de qualquer forma. Silenciosas, inúteis. O bebê moveu-se. Aquele familiar tremor. Vivian inalou lentamente. Exalou. Tenho que continuar lutando. Mesmo se eu perder, tenho que tentar. Ela enxugou o rosto, endireitou os ombros, levantou-se. Uma voz de mulher veio de trás dela. Senhora Mercer. Vivian virou-se. Uma jovem mulher, 20 e poucos, loira, nervosa. Vivian a reconheceu imediatamente. Amber Sinclair, assistente executiva de Harrison, a outra mulher. O corpo inteiro de Vivian ficou rígido. O que você quer? Amber olhou em volta. Sua voz caiu para mal acima de um sussurro. Eu não deveria estar aqui. Se Harrison soubesse que eu estava falando com você, então por que você está? As mãos de Amber torceram-se juntas. Suas unhas estavam roídas. Porque eu tenho algo que você precisa. Evidências sobre o dinheiro. As contas offshore. O coração de Vivian parou. Então começou novamente a correr. Por que você me ajudaria? Os olhos de Amber estavam vermelhos. Ela tinha chorado recentemente. Porque eu descobri que não sou a única. Ele tem estado vendo outra pessoa pelas minhas costas o tempo todo. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão patética. Então, ele traiu sua amante. Amber estremeceu. Eu sei o que fiz. Eu sei que estava errado. Mas eu pensei. Você pensou que ele te amava. Silêncio. Ele não ama ninguém. Vivian disse. Eu aprendi isso da maneira difícil. Você também. Amber pegou em sua bolsa, puxou um pendrive. Tudo está aqui. Contas bancárias, empresas de fachada, e-mails onde ele fala sobre esconder bens de você, sobre como ele planejou este divórcio há 1 ano. Vivian encarou o pequeno aparelho. Uma coisa tão pequena poderia mudar tudo.
Por que eu deveria confiar em você? Você não deveria. A voz de Amber falhou. Mas isto é real. Eu juro que é real. Vivian pegou o pendrive. Estava quente da mão de Amber. Se isto é algum tipo de truque, não é, eu prometo. Passos ecoaram pelo corredor. A cabeça de Amber virou-se bruscamente para o som. Tenho que ir. Ele não pode me ver falando com você. Ela apressou-se e desapareceu em uma esquina. Vivian olhou para o pendrive em sua palma. Esperança pela primeira vez em semanas. Mas não foi o suficiente. Ela ainda não tinha advogado. Ela ainda não tinha ninguém para apresentar esta evidência corretamente. A voz do oficial de justiça ecoou. O tribunal retomará em 5 minutos. Vivian guardou o pendrive em sua bolsa. Tenho evidências agora, mas de que servem as evidências se não posso usá-las? Ela caminhou de volta em direção à sala do tribunal. As portas pairavam à frente pesadas de madeira intimidantes. Eu não estou vencida ainda. Ela as empurrou para uma abertura. A sessão da tarde começou com outra testemunha. Dr. Marcus Webb, psicólogo, especialista contratado. Vivian nunca o tinha conhecido. Bradford o apresentou como um presente. Credenciais distintas, anos de experiência, completamente objetivo. Dr. Webb, Bradford disse, o senhor revisou materiais relacionados ao histórico de saúde mental da Sra. Schlosser. O que o senhor encontrou? O Dr. Webb ajustou seus óculos. Sua voz era profissionalmente suave. O tipo de voz que fazia coisas terríveis parecerem razoáveis. Eu revisei transcrições de sessões de terapia que a Sra. Mercer frequentou aproximadamente 3 anos atrás. O conteúdo era preocupante. O sangue de Vivian gelou. Sessões de terapia, 3 anos atrás após o aborto espontâneo. Que tipo de preocupações? Bradford perguntou. A Sra. Mercer expressou sentimentos de inutilidade. Ela descreveu pensamentos intrusivos. Ela indicou dificuldade em se ligar ao conceito de futuros filhos. As palavras caíram como pedras na água, cada uma criando ondulações que se espalharam pela sala do tribunal. Vivian não conseguia respirar. Aquelas sessões deveriam ser confidenciais. Ela tinha ido à terapia após perder seu primeiro bebê com 11 semanas. Ela tinha estado de luto, quebrada, em carne viva. Harrison a tinha encorajado a ir. Ele disse que ajudaria. Agora ela entendeu por quê. Vossa Excelência, Vivian levantou-se, sua voz tremeu. Aquelas eram sessões privadas de aconselhamento de luto após um aborto espontâneo. Ele as gravou sem o meu consentimento. Bradford balançou a cabeça. As sessões foram gravadas como parte da prática clínica padrão com o consentimento assinado do paciente. Eu nunca consenti a. Sua assinatura está no formulário de admissão, Sra. Mercer. Vivian lembrou-se da pilha de papéis. A assistente administrativa tinha sido impaciente. Assine aqui. Assine suas iniciais aqui. Assine aqui. Vivian não os tinha lido cuidadosamente. Ela tinha chorado muito para ver as letras miúdas. Ele me armou mesmo então. Mesmo quando eu estava me desfazendo de perder nosso bebê. Dr. Webb, Bradford continuou, com base em sua revisão. O senhor tem preocupações sobre a aptidão da Sra. Mercer como cuidadora principal? Eu tenho. Dr. Webb assentiu gravemente. O luto não resolvido, a ambivalência expressa sobre a maternidade, a ideação paranoica em relação ao marido. Estes padrões sugerem alguém que se beneficiaria de supervisão profissional durante os primeiros meses de criação dos filhos. Supervisão profissional. Esse era o ângulo deles. Não tirando o bebê dela diretamente, apenas monitorando-a, controlando-a, mantendo Harrison no poder. As mãos de Vivian tremeram contra a mesa. Ela pensou naquele tempo há 3 anos. O sangue que não parava. A sala de emergência. O rosto da médica quando ela deu a notícia. A expressão de Harrison. Preocupação na superfície, irritação por baixo. O momento não estava certo de qualquer forma, ele tinha dito mais tarde. Muito mais tarde, quando ele pensou que ela não estava ouvindo, o momento não estava certo. Como se o bebê deles tivesse sido um inconveniente, um conflito de agendamento.
Sem mais perguntas, Bradford retornou ao seu assento. Juíza Holloway olhou para Vivian, interrogatório. Vivian levantou-se. Suas pernas pareciam desconectadas de seu corpo. Ela caminhou em direção ao banco das testemunhas. Dr. Webb, o senhor alguma vez se encontrou comigo pessoalmente? Não. Eu revisei os materiais clínicos. O senhor entrevistou alguém que me conhece? Amigos, família, colegas. Eu falei com o Sr. Mercer e sua mãe. Então sua avaliação inteira é baseada em transcrições de 3 anos atrás e conversas com meu marido e sua mãe, pessoas que estão ativamente tentando tirar meu filho. Dr. Webb mudou a evidência clínica. O senhor sabe o que aconteceu 3 anos atrás, Dr. Webb? O senhor sabe porque eu estava em terapia? A senhora experimentou uma perda de gravidez. Uma perda de gravidez. A voz de Vivian endureceu. Eu perdi meu bebê. Com 11 semanas, eu vi o batimento cardíaco no ultrassom uma semana. Na semana seguinte, ele se foi. A sala do tribunal estava em silêncio. Eu fui à terapia porque estava de luto, porque meu marido me disse que eu precisava de ajuda, porque eu não conseguia parar de chorar. Os olhos de Vivian queimaram. E o senhor está usando aquele luto para tentar pegar meu segundo filho? A expressão do Dr. Webb não mudou. Estou simplesmente fornecendo análise profissional. O senhor está fornecendo munição para um homem que está usando o meu pior momento contra mim. Objeção. Bradford estava de pé. Argumentativa. Sustentada. A voz da juíza Holloway estava quieta. Senhora Mercer, por favor, restrinja-se a perguntas. Vivian forçou-se a respirar. Sem mais perguntas, ela retornou ao seu assento. O bebê estava pressionando contra suas costelas com força desconfortável. Aguenta, pequena. Aguenta. Juíza Holloway chamou um recesso de 15 minutos. Vivian caminhou até o banheiro feminino, trancou-se no último boxe, sentou-se na tampa fechada do vaso sanitário. O banheiro estava vazio, silencioso exceto pelo gotejar de uma torneira e o zumbido das luzes fluorescentes. Ela pensou no bebê que ela perdeu, aquele que nunca teve um nome, o minúsculo batimento cardíaco que parou sem aviso. Ela pensou em Harrison, como ele a tinha segurado no hospital, como ele tinha dito as palavras certas. Nós tentaremos de novo. Não é sua culpa. Estou aqui. Ele já estava com Amber, então. A realização tinha vindo meses depois, quando ela encontrou as mensagens. Quando ela rastreou as datas, o bebê deles tinha morrido e Harrison já tinha começado seu caso. Ela lembrou-se do jantar de aniversário deles naquele ano, 2 meses após o aborto espontâneo. Harrison tinha dado a ela um colar, 3 diamantes. Passado, presente, futuro, ele tinha dito. Ele tinha encomendado o mesmo colar para Amber. Na mesma semana, Vivian encontrou o recibo. O banheiro estava frio. O ar-condicionado muito forte. Vivian envolveu os braços em sua barriga. O bebê chutou 2 vezes, 3 vezes. Vou te proteger, ela sussurrou. Não sei como ainda, mas vou, eu prometo. Ela sentou-se lá por 7 minutos, ouvindo o gotejar da torneira, sentindo sua filha mover-se dentro dela. Quando ela finalmente emergiu, seus olhos estavam secos. O corredor estava em sua maioria vazio. Um homem sentou-se em um banco em frente ao banheiro lendo um jornal. Ele olhou para cima, seus olhos se encontraram. Vivian congelou. Wesley Mercer, irmão mais velho de Harrison. Ela não o tinha visto em anos. Ele tinha sido excluído de eventos familiares após algum tipo de desentendimento. Harrison nunca falou sobre isso. Constance fingia que ele não existia. Wesley dobrou seu jornal, levantou-se. Vivian Wesley. Ela não sabia o que mais dizer. Ele caminhou em direção a ela lentamente. Sua expressão era ilegível. Você parece estar tendo um dia difícil. Você poderia dizer isso. Ele assentiu. Alcançou o bolso de sua jaqueta, puxou um cartão de visitas. Ligue para este número esta noite. Há alguém que quer ajudar. Vivian olhou para o cartão. Sem nome, apenas um número de telefone. Por que você me ajudaria?
Você é irmão dele. A mandíbula de Wesley apertou. Algo escuro piscou em seus olhos. Harrison e eu não somos irmãos há muito tempo. Não desde que ele falsificou o testamento de nosso pai e roubou minha herança. As palavras pairaram no ar. Ele falsificou. Ligue para o número. Wesley deu um passo para trás. Esta noite não espere. Ele se afastou, virou uma esquina, desapareceu. Vaiven olhou para o cartão de visitas. Suas mãos tremeram. A voz do oficial de justiça ecoou. O tribunal retomando em 2 minutos. Ela guardou o cartão em sua bolsa ao lado do pendrive. Ao lado de seu telefone morto, 2 pedaços de esperança. Nenhuma maneira de usá-los. Não ainda. A tarde se arrastou. Mais testemunhas, mais mentiras cuidadosamente construídas. Vivian sentou-se através de tudo isso. Suas costas doíam. Seus pés estavam inchados. O bebê tinha se acomodado em uma posição desconfortável que pressionava sua bexiga, mas ela não saiu, não pediu por pausas. Ela sentou e ouviu e fez anotações em um bloco jurídico amarelo que ela tinha encontrado na sala do tribunal. Detalhes, nomes, contradições, qualquer coisa que ela pudesse usar mais tarde, se houvesse um mais tarde. Às 4h30, a juíza Holloway encerrou os procedimentos do dia. Nos reuniremos novamente amanhã às 9h. Senhora Mercer, eu fortemente a encorajo a conseguir representação legal. Sim, Vossa Excelência. Harrison passou por ela na saída. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Aquele cheiro familiar que ela costumava amar cedro e algo cítrico. Você se saiu melhor do que eu esperava, ele murmurou. Mas você ainda vai perder. Vivian não respondeu. Ela pegou suas coisas, sua bolsa, seu bloco jurídico, os resquícios de sua dignidade. A garagem estava fria. Seus passos ecoaram contra o concreto. Seu carro era um sedã de 3 anos. Harrison tinha querido que ela dirigisse algo mais bonito. Um Mercedes, um BMW. Algo que refletisse seu status. Vivian tinha insistido no sedã. Uma das poucas batalhas que ela tinha vencido. Ela sentou-se no banco do motorista, porta fechada, motor desligado, olhando para nada. 45 minutos se passaram. Ela não podia ir para casa. Casa era um quarto de hotel agora, um pátio perto da rodovia. Harrison tinha trocado as fechaduras de sua casa no dia em que pediu o divórcio. Ela não conseguia enfrentar o hotel, as paredes bege, a colcha rígida, a Bíblia na gaveta da mesa de cabeceira. Então ela sentou-se na garagem, motor desligado, observando a luz mudar enquanto o sol se punha. Seu telefone zumbiu. Vivian o pegou, mãos tremendo. Uma mensagem de texto de Marlene, sua melhor amiga, a única que não a tinha abandonado. Como foi? Me ligue, Vivian discou. Marlene atendeu no primeiro toque. Conte-me tudo, Vivian disse a ela. As testemunhas, o relatório psicológico, a maneira como Harrison riu, a cadeira vazia ao lado dela. Aquele monstro absoluto, Marlene disse. Eu sabia que ele era mau. Eu não sabia que ele era tão mau assim. Você tentou me dizer. Eu deveria ter tentado mais. Vivian encostou a cabeça no volante. Eu consegui algo hoje. Evidências de Amber, a amante. Ela me deu um pendrive. Contas bancárias, dinheiro offshore, mas eu não sei como usar. Eu não tenho um advogado. Silêncio na linha. E há algo mais. Wesley Mercer me deu um número de telefone. Alguém que quer ajudar. Irmão de Harrison. Eu pensei que eles se odiavam. Eles se odeiam? É por isso que ele está ajudando. Mais silêncio. Ligue para o número. Marlene disse esta noite. O que você tem a perder? Ela estava certa. Vivian não tinha mais nada a perder. Ok, eu vou ligar. E Vivian, sua mãe me ligou hoje. Vivian sentou-se ereta. Minha mãe, ela te ligou? Ela disse que tem tentado te contatar. Seu telefone continua indo para o correio de voz. Isso é impossível. Eu tive meu telefone. Vivian verificou suas configurações. Seu estômago caiu. Números bloqueados. Uma lista que ela não tinha criado.
O número de Eleanor estava no topo. Harrison. Ele deve ter feito isso quando pegou o laptop dela. Enquanto ela estava no chuveiro, enquanto ela confiava nele, ele a bloqueou. Vivian sussurrou. Harrison bloqueou o número da minha mãe. Jesus! As mãos de Vivian tremeram enquanto ela removia o bloqueio. Imediatamente uma enxurrada de mensagens apareceu. Correios de voz, textos, dezenas deles. Querida, me ligue. Vivian, estou preocupada. Estou vindo. Espere, estou vindo. A última mensagem de texto era desta manhã. Sua mãe disse algo mais, Marlene disse. Ela disse que está a caminho. Apenas espere. Vivian começou a chorar. Grandes soluços ofegantes que sacudiram seu corpo inteiro. Ela está vindo. Ela está realmente vindo. Foi o que ela disse. A garagem estava escura agora. As luzes do teto tinham piscado e acendido. Zumbido laranja pálido. Eu pensei que ela me abandonou. Eu pensei que ela não se importava. Ela se importa. Ela sempre se importou. Você sabe disso. Vivian enxugou os olhos, tentou respirar. Tenho que ligar para aquele número. Aquele que Wesley me deu. Faça isso agora. Vou esperar. Vivian encontrou o cartão. Digitou o número com dedos trêmulos. Ele tocou 2 vezes. Uma voz de mulher atendeu. Profissional, calma. É a Vivian? Sim. Quem é esta? Meu nome não é importante agora. O que é importante é que temos informações que você precisa sobre as finanças de Harrison, sobre seus bens reais, sobre o acordo pré-nupcial que você assinou sob coação. O coração de Vivian batia forte. Como vocês sabem sobre isso? Temos estado observando Harrison Mercer por muito tempo, esperando pela oportunidade certa. Você é essa oportunidade. Não entendo. Quem somos nós? Uma pausa. Sua mãe explicará tudo quando ela chegar. Temos estado trabalhando juntas. Minha mãe, apenas confie em nós, Vivian. Venha ao tribunal amanhã. Não desista. Não importa o que aconteça na sessão da manhã, não desista. A linha caiu. Vivian encarou seu telefone. O que eles disseram? A voz de Marlene ainda na outra linha. Eles disseram que minha mãe explicará. Eles disseram que ela tem estado trabalhando em algo. Então sua mãe tem um plano. Um plano? Eleanor Ashford sempre teve um plano. Vivian tinha esquecido que Harrison a tinha feito esquecer. Eu deveria ir, Vivian disse. Preciso tentar ligar para minha mãe. Me ligue mais tarde. Me avise que você está bem. Eu vou. Vivian desligou, discou o número de sua mãe. Correio de voz. Ela tentou novamente. Correio de voz mais uma vez. Vivian. A voz de Eleanor ofegante, real. Mãe, estou no aeroporto. Meu voo pousa à meia-noite. Estarei no tribunal pela manhã. Mãe, o que está acontecendo? Quem são aquelas pessoas? Não posso explicar por telefone. Apenas confie em mim. Você pode fazer isso? Vivian pensou em todos os anos que ela não tinha confiado em sua mãe. Todo o tempo que ela tinha escolhido a versão da realidade de Harrison sobre as preocupações de Eleanor. Sim, eu confio em você. Bom, descanse um pouco. Amanhã tudo muda. A linha caiu. Vivian sentou em seu carro por mais 20 minutos, observando as luzes laranja piscarem, sentindo sua filha mover-se. Algo tinha mudado. Ela não sabia o que ainda. Mas pela primeira vez em meses, ela não se sentiu completamente sozinha. Ela ligou o motor, saiu da garagem. Amanhã, tudo muda. Ela tinha que acreditar que aquilo era verdade. 9 Hyundai. A sala do tribunal estava mais cheia do que ontem. A notícia tinha se espalhado. Harrison Mercer contra sua esposa grávida. Bom entretenimento. Vivian sentou-se no mesmo lugar. A cadeira ao lado dela ainda vazia. Sua mãe não tinha chegado ainda. O aeroporto, meia-noite. Foi o que Eleanor tinha dito. Mas amanhã estava aqui e Vivian ainda estava sozinha. Talvez algo tenha dado errado. Talvez seu voo tenha atrasado. Talvez. Bradford Whitmore levantou-se. Seu sorriso estava mais largo hoje. Vossa Excelência, temos evidências adicionais a apresentar esta manhã.
Documentos financeiros demonstrando a completa dependência da senhora Mercer em meu cliente. Juíza Holloway assentiu. Prossiga. Os documentos apareceram em uma tela de projeção. Extratos bancários, recibos de cartão de crédito, uma narrativa pintada em números. Como podem ver, a senhora Mercer não tem renda própria, sem poupança em seu nome, sem propriedade. Tudo o que ela tem pertence ao meu cliente. A mandíbula de Vivian apertou. Tudo o que eu tenho pertence a ele, porque ele insistiu nisso, porque ele queria controle. Ela lembrou-se da conversa do segundo ano de casamento deles. Harrison tinha sido tão razoável, tão persuasivo. Por que você precisa da sua própria conta, querida? Nós somos uma equipe. Tudo o que eu tenho é seu. Ela tinha desistido de sua conta bancária separada, de seu fundo de aposentadoria, até mesmo do dinheiro de emergência que seu pai a tinha dado no dia do casamento deles. Tudo isso tinha fluído para contas com o nome de Harrison. Meu cliente tem sido mais do que generoso, Bradford continuou. Ele ofereceu à senhora Mercer um acordo de $200, considerando sua contribuição para o casamento, que é insignificante. Isto é extraordinariamente justo. $200 mil. Harrison valia $450 milhões. Ela sabia disso agora. O pendrive a tinha mostrado. 200 mil não era nada. Foi um insulto. Adicionalmente, Bradford disse, apresentamos evidências de que a senhora Mercer não fez nenhuma contribuição para a Mercer Industries. Ela não tem papel no sucesso dos negócios do meu cliente. Ela compareceu a festas. Ela decorou a casa. Essa é a extensão de seu envolvimento. Vivian pensou nas festas, nas centenas de festas, nos eventos de networking, nos galas de caridade, nos jantares que ela tinha planejado e hospedado e sorrido através mesmo quando estava exausta. Ela pensou nos associados de negócios que ela tinha encantado, os acordos que tinham sido selados sobre sua comida caseira, os clientes que tinham se tornado amigos por causa de seu calor. Nada disso contava porque não podia ser medido em dólares. Bradford encerrou sua apresentação, retornou ao seu assento. Juíza Holloway olhou para Vivian. Senhora Mercer, a senhora tem uma resposta? Vivian levantou-se. Suas pernas tremeram. Ela não tinha dormido. O bebê tinha estado inquieto a noite toda. Vossa Excelência, eu tenho evidências que contradizem tudo o que o Sr. Whitmore apresentou. Bradford bufou. Que evidência? Registros financeiros mostrando o verdadeiro patrimônio líquido do meu marido. Contas offshore. Ele escondeu deste tribunal. Um acordo pré-nupcial que fui coagida a assinar. A sala do tribunal zumbiu. O rosto de Harrison mudou. A primeira rachadura em sua compostura. Vossa Excelência, Bradford disse rapidamente. Isso é claramente fabricado. Deixe-a falar, Sr. Whitmore. As mãos de Vivian tremeram enquanto ela puxava o pendrive de sua bolsa. Isso contém extratos bancários, e-mails, documentação de empresas de fachada. Meu marido vale mais de 400 milhões, não os 70 milhões que ele divulgou a este tribunal. Harrison levantou-se. Isso é propriedade roubada. Ela roubou documentos de negócios confidenciais. Eu não roubei nada. Eles foram dados a mim. Por quem? As portas da sala do tribunal abriram. Todos viraram-se e o coração de Vivian parou. Eleanor Ashford estava na porta. Cabelos prateados varridos para trás. Terno azul marinho. A mesma presença que tinha preenchido salas de tribunal por 30 anos. Mas Eleanor não estava sozinha. Atrás dela caminhava Wesley Mercer. E atrás de Wesley caminhava Amber Sinclair. A galeria irrompeu em sussurros. Juíza Holloway levantou-se ligeiramente de seu banco, um gesto involuntário de reconhecimento. Juíza Ashford, aposentada, Vossa Excelência. A voz de Eleanor carregou sem esforço, mas ainda licenciada para praticar neste estado. Ela caminhou pelo corredor central. Todo o olho a seguiu.
O rosto de Bradford Whitmore tinha ficado da cor de papel velho. Vossa Excelência, Eleanor disse. Peço desculpas pela minha demora. Meu voo de Washington foi atrasado. Eu sou Eleanor Ashford e representarei minha filha. Harrison agarrou o braço de Bradford. Seu sussurro era alto o suficiente para ouvir. Essa é a mãe dela. A mãe dela é Eleanor Ashford. O nome significava algo mesmo para Harrison, a mulher que tinha escrito a decisão marcante sobre ocultação de bens conjugais. A juíza cujas opiniões tinham moldado o direito de família por uma geração. A advogada que, antes de ascender ao banco, tinha vencido o maior acordo de divórcio na história do Estado. Vossa Excelência, Bradford estava de pé. Isto é altamente irregular. Não tivemos aviso de novo advogado. Acredito que minha filha pediu 3 continuidades para conseguir representação legal. Eleanor alcançou a frente da sala do tribunal, colocou uma mão no ombro de Vivian. Vivian sentiu o calor disso através de sua blusa. Vocês se opuseram a cada pedido. Vocês queriam prosseguir imediatamente. Considerem seu desejo concedido. Ela abriu sua pasta, retirou uma pasta grossa. Eu tive 2 semanas para me preparar, Sr. Whitmore. Isso é mais do que suficiente. Juíza Holloway sentou-se de novo. Algo como alívio em sua expressão. Este tribunal acolhe a representação adequada da Sra. Mercer. Juíza Ashford, por favor, prossiga. Eleanor virou-se para encarar a sala. Seu olhar varreu Harrison, varreu Bradford, varreu Constance na galeria. Vossa Excelência, antes de continuarmos, gostaria de apresentar 2 testemunhas que se apresentaram com informações relevantes para estes procedimentos. Ela gesticulou em direção a Wesley e Amber. Wesley Mercer, irmão do peticionário, e Amber Sinclair, ex-assistente executiva do peticionário. Ex. Vivian notou a palavra ex. O rosto de Harrison era uma máscara de fúria mal controlada. Isto é uma armação, ele disse. Meu irmão é um Sr. Mercer descontente. A voz da juíza Holloway estava afiada. O senhor terá sua oportunidade de responder. Sente-se. Harrison sentou-se. Suas mãos estavam tremendo. Eleanor sorriu. Não era um sorriso agradável. Agora, ela disse, vamos falar sobre o que meu genro tem escondido. Eleanor moveu-se pela sala do tribunal como se a possuísse, o que em certo sentido ela fazia. Ela tinha argumentado casos aqui antes de sua nomeação para o Supremo Tribunal. O painel de madeira lembrava-se de sua voz. Vossa Excelência, gostaria de apresentar a prova A. Bradford levantou-se. Objeção. Não tivemos oportunidade de revisar. Estes são registros financeiros públicos. Eleanor disse calmamente. Facilmente verificáveis, e eles contradizem diretamente a declaração financeira submetida pelo peticionário. Juíza Holloway assentiu. Vou permitir. O documento apareceu na tela. Vivian o tinha visto antes no pendrive, mas vê-lo projetado para toda a sala do tribunal parecia diferente. Maior. Este é o patrimônio líquido real do Sr. Mercer, Eleanor disse, como documentado em registros de investidores confidenciais para sua empresa. 452 milhões de reais. A galeria ofegou. Compare isso com a prova B. Outro documento apareceu. A declaração financeira submetida a este tribunal, alegando patrimônio líquido de 70 milhões de reais. Os números sentaram-se lado a lado condenatórios em sua simplicidade. Isso é uma discrepância de 382 milhões de reais. Eleanor continuou. O que, Vossa Excelência, constitui fraude contra o tribunal? Bradford estava suando agora. Vivian podia ver o brilho em sua testa. Vossa Excelência, estes documentos. De onde vieram estes documentos? Dos próprios registros do Sr. Mercer. A voz de Eleanor era gelo. Fornecidos por uma parte preocupada. Isto é claramente o trabalho de um funcionário descontente. Na verdade, Eleanor disse, é o trabalho de um irmão preocupado. Wesley Mercer deu um passo à frente. Estou preparado para testemunhar, ele disse. Sob juramento sobre tudo. Harrison saltou para seus pés. Você traidor, você, Sr. Mercer.
O martelo da juíza Holloway rachou contra a madeira. Sente-se imediatamente ou eu o farei ser removido. Harrison sentou-se. Suas mãos estavam tremendo. Vivian nunca o tinha visto perder o controle assim. Pareceu estranho ver sua máscara desmoronar. Este homem que ela tinha amado. Este homem que ela tinha temido. Reduzido à raiva balbuciante em uma sala de tribunal. O bebê chutou forte. Vivian pressionou uma mão em sua barriga. Sim, eu vejo isso também. Isto é o que acontece quando a verdade vem à tona. Eleanor continuou. Documento após documento. As contas offshore nas Ilhas Cayman, 3 delas totalizando 90 milhões de dólares. As empresas de fachada em Delaware usadas para esconder investimentos imobiliários. A propriedade na Suíça. O iate registrado em uma empresa holding panamenha. A coleção de arte oficialmente de propriedade de um fundo que Harrison tinha falhado em divulgar. E então os e-mails. A voz de Eleanor estava medida enquanto ela os lia em voz alta. 15 de agosto, Sr. Mercer para seu consultor financeiro. Citação. E certifique-se de que o nome de Vivian não esteja em nenhuma das novas contas. Quero isso completamente separado. Fim da citação. 3 de outubro, Sr. Mercer para seu advogado. Citação. Comece a preparar os documentos do divórcio. Não registre ainda. Quero esperar até que ela esteja mais avançada na gravidez. Mais difícil para ela revidar. Fim da citação. A sala do tribunal estava em silêncio. Mais difícil para ela revidar. Eleanor repetiu. Esse era o plano dele para cronometrar este divórcio para quando sua esposa grávida estaria mais vulnerável. Vivian sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela não tentou pará-los o tempo todo. Ele planejou isso o tempo todo. A gravidez não foi um acidente. Harrison tinha parado de usar proteção 6 meses antes. Ela tinha pensado que ele queria filhos. Ela tinha pensado que ele estava pronto. Ele apenas queria a presa. Vossa Excelência, Eleanor disse, eu peço que o acordo pré-nupcial seja anulado devido à indução fraudulenta e divulgação inadequada. Minha filha nunca teve acesso aos verdadeiros bens do Sr. Mercer. Ela foi apresentada com declarações financeiras falsificadas. Ela assinou sob pressão 3 dias antes de seu casamento, após ser informada de que a cerimônia seria cancelada se ela recusasse. Bradford levantou-se fracamente. Vossa Excelência, o acordo pré-nupcial foi devidamente executado. Ele foi testemunhado por 3 dos funcionários do Sr. Mercer. Eleanor o interrompeu, todos os quais receberam bônus substanciais na mesma semana. Eu tenho os registros de folha de pagamento. Ela deslizou outro documento para a juíza. Este acordo é a definição de livro-texto de inescrupuloso, e eu escrevi o livro-texto. Apesar de tudo, alguém na galeria riu. Juíza Holloway estudou os documentos. Seu rosto era ilegível. Senhora Ashford, com licença, Juíza Ashford. Senhora está bem, Vossa Excelência. Senhora Ashford, isto é evidência substancial. Gostaria de chamar um recesso para revisar estes materiais. Claro, Vossa Excelência. O tribunal retomará às 2h. O martelo caiu. A sala do tribunal irrompeu em ruído. Repórteres, quando os repórteres tinham chegado, empurraram para a frente. Celulares com câmera piscaram. Harrison empurrou, passando seus advogados, agarrou o braço de sua mãe. Eles apressaram-se em direção a uma saída lateral. Vivian sentou-se congelada, incapaz de se mover. Sua mãe sentou-se ao lado dela. Finalmente, a cadeira não estava mais vazia. Mãe, a palavra saiu como um sussurro. Estou aqui, querida. Estou aqui agora. Eu pensei que você não viria. Eu pensei. Eu sei. Sinto muito. Eleanor pegou sua mão. Eu tinha que ser cuidadosa. Se Harrison soubesse que eu estava envolvida antes de eu ter tudo pronto, ele teria encontrado uma maneira de me bloquear também. O telefone. Ele bloqueou seu número. Eu suspeitava tanto. É por isso que liguei para Marlene. Você planejou tudo isso.
Eleanor sorriu. Seus olhos estavam molhados. Você é minha filha. Você pensou que eu o deixaria te destruir? Vivian inclinou-se no ombro de sua mãe. Por um momento, ela tinha 8 anos de novo. Segura, protegida. Há mais, Eleanor disse quietamente. Wesley tem estado documentando os crimes de Harrison por anos. Fraude, evasão fiscal, falsificação do testamento de seu pai. Harrison sacudiu ter ido para a prisão há muito tempo. Por que Wesley não se apresentou antes? Ele estava com medo. Harrison tem recursos, conexões, a capacidade de fazer problemas desaparecerem. Eleanor pausou. Mas quando Wesley ouviu sobre o divórcio, ele me contatou. Ele disse que não podia assistir Harrison fazer a você o que Harrison fez a ele. O que Harrison fez a ele? Destruiu seu relacionamento com o pai deles. Falsificou o testamento para cortar Wesley completamente da herança. Usou investigadores particulares para desenterrar sujeira e ameaçou liberá-la se Wesley desafiasse a falsificação. Vivian absorveu isto. O homem que ela tinha casado, o pai de sua filha, um criminoso, uma fraude, um monstro escondido atrás de ternos perfeitos e sorrisos charmosos. Está quase acabando, Eleanor disse. Mais algumas horas? Você pode aguentar? Vivian olhou para sua barriga para o bebê que tinha sobrevivido a tudo isso com ela. Sim, podemos aguentar. O recesso de 2 horas pareceu 20 minutos. Vivian sentou-se com sua mãe e seu pai. Douglas tinha chegado durante o intervalo, seu rosto pálido com preocupação e alívio. Em uma pequena sala de conferências perto da sala do tribunal, ninguém falou muito. Não havia muito a dizer. Eleanor revisou suas anotações. Douglas segurou a mão de Vivian. O bebê mudou e chutou. Você está comendo o suficiente? Douglas perguntou. Perguntas de médico. Perguntas de pai. Tentando. Você precisa de proteína e ferro. Vou te trazer algo depois que isso acabar. Depois que isso acabar. Como se estivesse quase terminado. Como se a parte mais difícil não estivesse ainda à frente. A 1030, Vivian se desculpou. Ela precisava de ar, espaço, um momento sozinha com seus pensamentos. O banheiro do tribunal estava vazio. Mesmas luzes piscando, mesma torneira pingando. Ela estava na pia, olhando para seu reflexo. Ela mal se reconheceu. Olheiras sob seus olhos, pele pálida, cabelo que não tinha sido devidamente lavado em dias, roupas que pendiam em sua estrutura apesar da barriga grávida. Isto é o que ele me fez. O pensamento era quieto, claro. Isto é o que eu o deixei fazer. Ela agarrou a borda da pia. A culpa era avassaladora às vezes. O conhecimento de que ela tinha escolhido Harrison, que ela o tinha defendido para todos que tentaram avisá-la, que ela tinha cortado sua família, seus amigos, sua carreira, tudo porque ele a pediu, porque ele me manipulou a acreditar que era minha escolha. Um soluço escapou dela, então outro. O luto que ela tinha estado segurando por meses rompeu. Ela chorou pelo casamento que pensou ter tido, o amor que pensou ser real, os anos que nunca recuperaria. Ela chorou por seu primeiro bebê, aquele que nunca teve um nome, aquele que Harrison já tinha traído antes de seu minúsculo coração parar de bater. Ela chorou por si mesma, pela mulher que ela costumava ser, a arquiteta que projetava belo edifício, a filha que tinha uma família que a amava, a pessoa que ela tinha perdido. Em algum lugar ao longo do caminho, o bebê chutou forte, insistente. Vivian ofegou, pressionou a mão em sua barriga. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Sinto muito. Ela olhou para si mesma no espelho novamente. Por trás do esgotamento, por trás da dor, algo mais estava lá. Algo mais duro, mais forte. Eu sobrevivi 6 anos com ele. Estou 8 meses grávida em um banheiro de tribunal e ainda estou de pé. Eu não quebrei. Ele tentou me quebrar e eu não quebrei. Ela enxugou os olhos, endireitou os ombros. A mulher no espelho endireitou-se com ela.
Eu não sou o que ele disse que sou. Eu não sou instável. Eu não sou inútil. Eu não sou louca. Eu sou a mulher que reuniu evidências em segredo, que salvou documentos que ele pensou ter destruído, que aguentou quando tudo em mim queria deixar ir. Eu sou mais forte do que ele jamais soube. O bebê moveu-se novamente. Moveu-se novamente. Mais suave desta vez. Vamos ficar bem, Vivien disse. Eu prometo. Ela lavou o rosto, secou as mãos, saiu do banheiro. Seu pai estava esperando no corredor. A juíza está pronta, ele disse. Vivien assentiu. Ela caminhou de volta para a sala do tribunal. A sessão da tarde estava prestes a começar. A galeria estava ainda mais cheia agora. A notícia tinha definitivamente se espalhado. Harrison sentou-se à sua mesa, flanqueado por Bradford e outros 2 advogados. Constance estava ausente da galeria. Wesley e Amber sentaram-se atrás de Vivien agora. Eleanor já estava de pé. Vossa Excelência, o réu chama Amber Sinclair. A cabeça de Harrison virou bruscamente para cima. Objeção. A voz de Bradford estava fraca. A senhorita Sinclair não está em nenhuma lista de testemunhas. A senhora Sinclair se apresentou voluntariamente com informações relevantes para estes procedimentos. Dada a descoberta de fraude significativa, acredito que o tribunal tem latitude para ouvir testemunhos que podem esclarecer o caráter do peticionário. Juíza Holloway considerou. Vou permitir. Senhorita Sinclair, por favor, assuma o banco. Amber caminhou para a frente. Seus saltos clicaram contra o chão de madeira. Ela parecia diferente hoje, menor de alguma forma, menos polida. Ela sentou-se na cadeira de testemunha, levantou a mão direita, jurou dizer a verdade. Eleanor aproximou-se. Senhorita Sinclair, por quanto tempo a senhora trabalhou para Harrison Mercer? 4 anos. E durante esse tempo, qual foi a natureza do seu relacionamento? Amber olhou para Harrison. Ele estava olhando para ela com puro ódio. No primeiro ano, estritamente profissional, então ela engoliu. Nós nos envolvemos romanticamente. Por quanto tempo? 3 anos, a galeria murmurou. 3 anos, Eleanor repetiu. Então seu caso com o Sr. Mercer começou antes da primeira gravidez de sua esposa. Sim. Eleanor, deixe isso assentar. Quando a senhora ficou ciente de que a senhora Mercer estava grávida pela primeira vez? Ele me contou cerca de 1 semana depois que eles descobriram. Amber pausou. Ele estava aborrecido. Ele disse que o momento era inconveniente. Inconveniente. A palavra atingiu Vivien como um golpe físico. Seu bebê. O bebê deles. Inconveniente, e quando a senhora Mercer perdeu aquela gravidez, ele pareceu aliviado. A voz de Amber era mal audível. Ele disse que tinha se resolvido. A sala do tribunal estava em silêncio. Senhorita Sinclair, a senhora estava ciente dos planos do Sr. Mercer de se divorciar de sua esposa? Sim. Ele começou a falar sobre isso há cerca de 1 ano. Ele disse que queria esperar até que ela estivesse mais avançada na próxima gravidez. Ele disse que seria mais fácil ganhar a custódia daquela forma. Ele explicou por quê. Ele disse que mulheres grávidas são emocionais, irracionais, que qualquer juiz veria que ela era inapta para ser mãe. Vivien sentiu a mão de sua mãe em seu braço estudando. Mais uma pergunta, senhorita Sinclair. O Sr. Mercer fez alguma declaração à senhora sobre sua esposa? Amber fechou os olhos. Quando ela os abriu, eles estavam molhados. Ele a chamou de estúpida repetidamente. Ele disse que ela era fácil de manipular. Ele disse que ela acreditava em tudo o que ele lhe dizia porque ela queria acreditar. Ela olhou para Vivien. Ele riu disso sobre o quão confiante você era. Ele disse, você nunca suspeitaria de nada porque você o amava demais para ver a verdade. A visão de Vivien embaçou. Ela piscou com força. Ele estava certo, ela disse suavemente. Eu não vi, eu não queria ver. Vivien, a voz de sua mãe era suave. Não agora. Sem mais perguntas, Eleanor disse. Bradford levantou-se para o interrogatório, mas não havia nada para interrogar.
Amber não tinha razão para mentir. Ela tinha perdido tudo ao se apresentar. Senhorita Sinclair, Bradford disse, é possível que a senhora esteja testemunhando por despeito? Após descobrir que o Sr. Mercer estava envolvido com outra mulher. Amber olhou para ele. Sim, ela disse. Estou com raiva. Estou humilhada. Ele me usou da mesma forma que usou sua esposa. Mas isso não torna o que eu disse menos verdadeiro. Bradford sentou-se. A tarde se estendeu. Eleanor chamou Wesley Mercer para o banco. Seu testemunho foi devastador. Documentos mostrando a falsificação de Harrison do testamento de seu pai. Evidências de fraude fiscal abrangendo uma década. Prova de que Harrison tinha sistematicamente destruído qualquer um que ameaçasse expô-lo. Nosso pai confiava em Harrison, Wesley disse. Ele acreditava que estava deixando o negócio da família em mãos capazes. Harrison retribuiu essa confiança roubando tudo e me cortando completamente. Por que você não se apresentou antes? Eleanor perguntou. Medo. A voz de Wesley estava monótona. Harrison tem recursos, conexões. Ele deixou claro que se eu o desafiasse, ele destruiria o que restava da minha reputação. Eu tenho filhos. Eu não podia arriscar. O que mudou? Wesley olhou para Vivian. Quando ouvi o que ele estava fazendo a ela, não pude mais ficar em silêncio. Observá-lo fazer a outra pessoa o que ele fez a mim. Eu não podia viver com isso. Leonor assentiu, sem mais perguntas. A juíza chamou outro recesso, desta vez apenas 30 minutos. Vivian sentou-se na sala de conferências. Sua mãe revisou anotações. Wesley e Amber tinham saído. Douglas ficou. Pai? Sim, querida. O senhor testemunharia como testemunha de caráter? Douglas olhou para cima. Seus olhos estavam suaves, tristes. Claro, se ajudasse. Mãe tem tudo o que precisa. Evidências, documentos. Mas eu quero que a juíza ouça sobre quem eu realmente sou, não a pessoa que Harrison descreveu. Douglas assentiu lentamente. Então eu testemunharei. A sessão da tarde recomeçou. Eleanor chamou Douglas Ashford para o banco. Ele caminhou lentamente. 60 anos de idade, cirurgião aposentado. Mãos que tinham salvo inúmeras vidas. Mãos que tremiam agora enquanto ele as colocava na Bíblia. Dr. Ashford, Eleanor disse, o senhor pode descrever sua filha? Douglas olhou para Vivian. Seu rosto amarrotou-se por um momento antes que ele o controlasse. Minha filha é a pessoa mais gentil que conheço. Ela vê o melhor nas pessoas, às vezes demais. Ela dá mais do que recebe. Ela ama com todo o seu coração. Ele pausou. Quando ela tinha 22 anos, ela se formou no topo de sua turma em arquitetura. Ela projetou um centro comunitário para um bairro de baixa renda. Ela não cobrou um centavo por isso. Ela apenas queria ajudar. O que aconteceu com a carreira dela? Ela conheceu Harrison. Ele a convenceu de que seu trabalho não era importante, que seu papel era apoiá-lo. Ela desistiu de tudo o que tinha construído porque ele pediu a ela. A voz de Douglas endureceu. Eu observei minha filha desaparecer ao longo de 6 anos. A luz saiu de seus olhos. Ela parou de ligar, parou de visitar. Harrison disse que ela precisava focar em seu casamento. Mas eu sabia a verdade. Ele estava isolando-a, cortando-a de todos que a amavam. O senhor alguma vez o confrontou? Uma vez, 5 anos atrás, eu o chamei de lado e perguntei o que ele estava fazendo à minha filha. O que ele disse? A mandíbula de Douglas apertou. Ele disse, com todo o respeito, Dr. Ashford, sua filha me escolheu. Talvez o senhor devesse aceitar que ela não precisa mais de você. As palavras pairaram no ar. Ele estava errado, Douglas continuou. Ela sempre precisou de nós. Ela apenas não conseguia ver. Ele garantiu isso. Eleanor deixou o silêncio se esticar. Mais uma pergunta, Dr. Ashford. Em sua opinião profissional e pessoal, sua filha está apta para criar uma criança? Douglas olhou diretamente para a juíza Holloway. Vossa Excelência, eu entreguei centenas de bebês em minha carreira.
Eu vi pais de todos os tipos, bons, maus, sobrecarregados. Minha filha será uma mãe excepcional. Não porque ela é perfeita, porque ela é forte, porque ela sobreviveu a coisas que teriam quebrado a maioria das pessoas, e porque ela ama sua filha mais do que a si mesma. Eu nunca estive mais certo de nada. Ele virou-se para olhar para Harrison. Um bom homem não promete proteger alguém e depois se torna a coisa da qual ela precisa de proteção. A sala do tribunal estava em silêncio. Sem mais perguntas, Eleanor disse. Juíza Holloway chamou para os argumentos finais. Bradford Whitmore levantou-se. Ele parecia cansado, derrotado, mas ele tentou. Vossa Excelência, meu cliente é um empresário bem-sucedido que cometeu erros, mas ele ama seu filho. Ele quer fazer parte da vida daquela criança. Quaisquer que sejam suas falhas pessoais, ele merece a chance de ser pai. Era fraco. Todos sabiam que era fraco. Lelanar levantou-se. Vossa Excelência, nos últimos 2 dias, vimos evidências avassaladoras de fraude, engano e abuso sistemático. O Sr. Mercer não apenas mentiu para este tribunal. Ele mentiu para sua esposa, seu irmão, seus parceiros de negócios, todos que confiavam nele. Ela moveu-se para o centro da sala do tribunal. Ele planejou este divórcio com 1 ano de antecedência, cronometrou para quando sua esposa grávida estaria mais vulnerável, bloqueou todos os advogados desta cidade de representá-la, usou seu aconselhamento de luto contra ela, e através de tudo isso, ele riu de quão fácil ela era de manipular. A voz de Eleanor subiu. Minha filha não é instável. Ela não é inapta. Ela é uma mulher que sobreviveu a 6 anos de abuso emocional enquanto mantinha sua dignidade e sua humanidade. Ela reuniu evidências em segredo. Ela se protegeu quando ninguém mais o faria. Ela se apresentou a este tribunal sozinha, 8 meses grávida, e enfrentou um exército de advogados porque se recusou a desistir de si mesma ou de seu filho. Ela virou-se para encarar Harrison diretamente. Isso não é fraqueza. Isso é força extraordinária. Então ela encarou a juíza. Vossa Excelência, eu peço que o acordo pré-nupcial seja anulado devido à fraude e coerção. Eu peço por distribuição equitativa dos bens conjugais, os bens reais, não a declaração falsificada. Eu peço a custódia total da criança. E eu peço que a senhora encaminhe a fraude financeira do Sr. Mercer ao promotor distrital para investigação criminal. Ela sentou-se. Juíza Holloway removeu seus óculos e esfregou seus olhos. Em meus 23 anos no banco, ela disse lentamente, raramente vi tal desprezo flagrante pelo processo legal. Ela olhou para Harrison. Sr. Mercer, o senhor submeteu declaração financeira fraudulenta. O senhor manipulou a capacidade de sua esposa de conseguir representação legal. O senhor transformou em arma registros médicos confidenciais. O senhor planejou este divórcio com crueldade deliberada. Harrison começou a falar. A mão de seu advogado em seu braço o parou. O acordo pré-nupcial é anulado devido à divulgação inadequada e coerção. A senhorita Mercer tem direito à distribuição equitativa dos bens conjugais baseada no valor real desses bens. Ela consultou suas anotações. Dada a evidência apresentada, eu considero que o patrimônio líquido do Sr. Mercer é de aproximadamente 450 milhões de dólares. A senhora Mercer é premiada com 50%. Isso é 225 milhões de dólares. A galeria irrompeu. Além disso, juíza Holloway continuou levantando a voz. Custódia total do filho não nascido é concedida à mãe. O Sr. Mercer pode peticionar por direitos de visitação supervisionada após o nascimento da criança pendente, a conclusão de uma avaliação psicológica de si mesmo. O rosto de Harrison estava cinzento, estava finalmente juíza. Holloway disse, estou encaminhando a declaração financeira fraudulenta e evidências relacionadas ao escritório do promotor distrital para investigação de potenciais acusações de perjúrio e fraude. Ela olhou para Harrison uma última vez.
O senhor pensou que poderia comprar sua saída da responsabilidade, Sr. Mercer. O senhor estava errado. O martelo caiu. A sala do tribunal explodiu em ruído. Repórteres gritaram perguntas. Celulares com câmera piscaram. Os advogados de Harrison o cercaram, tentando protegê-lo do caos. Vivian sentou-se congelada. Acabou. As palavras não pareciam reais. Os braços de sua mãe a envolveram. Você conseguiu, querida. Você ganhou. Vivian começou a chorar. Alívio e exaustão e algo que poderia ter sido alegria, tudo misturado. Seu pai juntou-se ao abraço. Os três deles segurando um ao outro no meio do caos. Preciso sair daqui. Vivian sussurrou. Eleanor assentiu. Saída lateral. Douglas, pegue o carro. Eles moveram-se rapidamente por um corredor de trás, longe dos repórteres. O ruído desvaneceu-se atrás deles. Lá fora, o sol da tarde era ofuscante. Vivian não tinha visto luz solar real no que parecia dias. Um carro parou. Douglas atrás do volante. Vivian subiu no banco de trás, Eleanor ao lado dela. Enquanto eles se afastavam do tribunal, Vivian olhou pela janela. Harrison estava nos degraus da frente, cercado por câmeras, seu terno perfeito, seus sapatos polidos, seu império desmoronando ao redor dele. Ele parecia menor de alguma forma. Vivian virou-se. Ela nunca mais quis vê-lo. 2 semanas depois, Vivian estava no berçário de sua casa. Sua casa agora, a juíza a tinha concedido como parte do acordo. As paredes estavam pintadas de verde sálvia suave. Ela tinha feito isso sozinha com a ajuda de Marlene. 3 demãos. Seus braços tinham doído por dias. Valeu a pena. O berço estava no canto, feito à mão por seu pai. Carvalho e bordo, lixados lisos, tingidos de dourado. 4 gerações de mulheres Ashford dormiram em um berço que eu construí. Douglas tinha dito quando o entregou. Este bebê fará 5. A cadeira de balanço estava ao lado da janela. A cadeira de sua avó, a mesma que tinha balançado Eleanor quando bebê, a mesma que tinha balançado Vivian. A madeira estava gasta e lisa por décadas de uso. Vivian traçou o apoio de braço com seus dedos. Tanta história nesta peça de mobília. Tanto amor. A campainha tocou. Marlene apareceu na porta do berçário. Essa é a entrega. Suprimentos de bebê. Eu cuido disso. Obrigada. Vivian ouviu vozes lá embaixo. O farfalhar de pacotes. O som da vida normal. Ela sentou-se na cadeira de balanço. A almofada de couro tinha sido substituída. Aquilo era novo, mas a estrutura era original. O bebê moveu-se mais para baixo agora. A médica disse que seria em breve, talvez esta semana. Estamos quase lá, Vivian sussurrou. Apenas mais um pouco. Ela pensou nas últimas 2 semanas, os advogados, a papelada, as entrevistas com promotores. Harrison estava sob investigação agora. Acusações federais pendentes. A evidência de Wesley tinha aberto uma comporta. Alguns dias parecia demais. As chamadas telefônicas, os repórteres, as perguntas intermináveis. Outros dias parecia liberdade. Hoje era um dia de liberdade. Eleanor apareceu na porta. Como você está se sentindo? Cansada, esperançosa, assustada. Isso parece certo para alguém prestes a se tornar mãe. Eleanor atravessou o quarto, ficou atrás da cadeira de balanço. Suas mãos repousaram nos ombros de Vivian. Tenho orgulho de você, ela disse quietamente. Eu sei que não digo o suficiente, mas eu tenho. Você veio quando eu precisei de você. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter forçado mais quando vi os sinais. Eu não teria ouvido. Talvez não, mas eu deveria ter tentado. Elas ficaram assim por um longo momento. Mãe e filha, a luz da tarde escoando pela janela. Eu tenho algo para você, Eleanor disse. Ela puxou uma pequena caixa de veludo de seu bolso, colocou-a nas mãos de Vivian. Dentro estava um colar, uma corrente de ouro simples com um pequeno pingente. A letra G, em escrita delicada G para graça.
Eleanor sorriu. O nome de sua avó e esperançosamente de suas filhas, Grace. Vivian tinha estado pensando em nomes por meses. Tinha considerado dezenas. Nenhum deles parecia certo. Mas este sim. Grace, ela repetiu. Grace Ashford, não Mercer, nunca Mercer. Eleanor assentiu, satisfeita. O bebê moveu-se novamente, mais forte desta vez. Acho que ela gosta, Vivian disse. Um mês depois, o quarto do hospital estava quieto. A luz da manhã cedo filtrava pelas persianas. Vivian segurou sua filha pela primeira vez. 7 ali, 4 os, 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Uma poeira de cabelo escuro, olhos que ainda não conseguiam focar bem, mas pareciam ver tudo. Grace, Vivian sussurrou. Seu nome é Grace? O bebê fez um pequeno som. Não exatamente um choro, mas como um reconhecimento. Eleanor estava na janela. Douglas enxugou os olhos. Marlene tinha saído para ligar para seu marido. Preciso contar a alguém que não esteja chorando, ela tinha dito. Vivian estudou o rosto de sua filha, procurando traços de Harrison, não encontrando nenhum. Ou talvez apenas escolhendo não vê-los. Esta criança é minha. O que quer que ela tenha herdado dele, ela é minha. Vou cometer erros, Vivian disse quietamente, para o bebê, para si mesma. Vou fazer coisas erradas, não sei tudo sobre ser mãe. Grace piscou, sua minúscula mão enrolada no dedo de Vivian. Mas eu sei que te amo, e sei que vou tentar. Todos os dias, vou tentar ser a mãe que você merece. O bebê fez outro som, contente. Vivian sorriu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, lágrimas felizes desta vez. Bem-vinda ao mundo, Grace. Não é perfeito, mas é nosso. 6 meses depois, Vivian estava em frente a um edifício que ela tinha projetado. Um abrigo para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Financiado por seu acordo, construído por empreiteiros, ela escolheu a si mesma. A estrutura estava cheia de luz. Janelas em todos os lugares, espaços abertos, jardins visíveis de cada quarto. Mulheres que viveram na escuridão merecem ver o sol. Ela tinha dito ao arquiteto que a ajudou a refinar os planos. Cada quarto deveria parecer liberdade. A cerimônia de dedicação tinha sido pequena. Sem repórteres, sem câmeras, apenas as mulheres que viveriam aqui, a equipe que as apoiaria, os doadores que tinham contribuído, e Grace amarrada ao peito de Vivian em um canguru, dormindo durante tudo. Eleanor tinha revelado a placa de dedicação. Bronze simples, letras limpas. Para cada mulher que foi dito que ela não tinha nada, você tem tudo o que precisa. Você sempre teve. Vivian tinha escrito aquelas palavras sozinha. Tarde uma noite, Grace chorando no quarto ao lado, exaustão embaçando sua visão. Ela os tinha escrito e sabia que eram verdadeiros. Não apenas para as mulheres que viveriam aqui, para si mesma o tempo todo. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo no banheiro do tribunal quando ela queria desistir, ela tinha tudo o que precisava. A força para sobreviver, o amor para continuar, a coragem para começar de novo. Depois da cerimônia, Vivian dirigiu para casa, Grace balbuciando na cadeirinha atrás dela. A casa estava quieta, pacífica, cheia de luz. Ela alimentou Grace, trocou-a, balançou-a na cadeira da avó até que ela adormecesse. Então Vivian sentou-se na varanda dos fundos, observando o pôr do sol pintar o céu de rosa e dourado. Ela pensou em Harrison. Ela fazia isso com menos frequência agora. O julgamento criminal estava prosseguindo. Acusações federais, acusações estaduais. Wesley estava testemunhando. Amber também. Assim como uma dúzia de ex-funcionários que finalmente tinham encontrado a coragem para falar. Harrison provavelmente iria para a prisão, talvez por anos. Vivian não seguia mais as notícias sobre isso. Ela estava muito ocupada construindo algo novo. O escritório de arquitetura tinha reaberto, pequeno por enquanto, apenas Vivian e 2 associados, mas crescendo. 3 projetos em desenvolvimento, mais em andamento. O abrigo foi o primeiro.
Haveria outros. Eu pensei que força significava suportar. Ela tinha dito a Marlene uma vez. Ficar quieta, manter a calma, nunca mostrar fraqueza. E agora eu acho que a verdadeira força é levantar-se, ir embora, recomeçar, mesmo quando isso te aterroriza. Marlene tinha levantado sua taça de vinho para novos e aterrorizantes começos. Para novos e aterrorizantes começos. O pôr do sol desvaneceu-se. Estrelas emergiram. O ar da noite ficou fresco. Vivian entrou. Verificou Grace, ainda dormindo. Perfeito. Ela subiu em sua própria cama, uma cama que ela escolheu sozinha. Em um quarto que ela decorou sozinha, em uma vida que ela estava construindo sozinha. O monitor de bebê brilhava suavemente na mesa de cabeceira. Amanhã haveria mais trabalho, mais desafios, mais momentos de dúvida. Mas esta noite havia paz. Vivian fechou os olhos. A porta da prisão tinha estado destrancada o tempo todo. Ela tinha sido sua própria carcereira. Agora ela estava livre. E liberdade, ela estava aprendendo. Parecia muito com graça. Um ano depois, uma carta chegou ao escritório de Vivian. Sem endereço de remetente, manuscrita. Vivian reconheceu a escrita imediatamente. Harrison. Ela quase o jogou fora, sem abrir. Quase. Em vez disso, ela sentou-se em sua mesa, a carta em suas mãos. Ela o abriu. Vivian, eu sei que você não quer ouvir de mim. Eu sei que não mereço te contatar, mas estou escrevendo de qualquer forma. O julgamento acabou. Você provavelmente sabe disso. 7 anos, prisão federal. Terei 60 anos quando sair. Eu tive muito tempo para pensar sobre o que fiz, sobre quem eu era, sobre o homem que me tornei. Não estou escrevendo para pedir perdão. Eu sei que não mereço. Não estou escrevendo para dar desculpas. Não há nenhuma. Estou escrevendo porque finalmente entendo o que perdi. Não o dinheiro, não a empresa, nem mesmo minha liberdade. Eu perdi você. Eu tinha alguém que me amava completamente, que confiava em mim, que teria ficado ao meu lado através de qualquer coisa. E eu destruí isso deliberadamente, sistematicamente, porque eu pensei que podia. Porque eu pensei que era intocável. Eu estava errado. Espero que Grace esteja saudável. Espero que ela esteja feliz. E espero que ela cresça para ser como sua mãe, forte, gentil, melhor do que eu jamais fui. Não estou pedindo para fazer parte da vida dela. Eu sei que desisti desse direito. Mas espero que um dia você possa dizer a ela que o pai dela nem sempre foi um monstro. Que uma vez há muito tempo ele era capaz de amor, mesmo que tenha esquecido como. Sinto muito, Harrison. Vivian leu a carta 2 vezes. Então ela a colocou na gaveta de sua mesa. Com os papéis do divórcio, os documentos do tribunal, todas as evidências de uma vida que ela tinha deixado para trás. Ela olhou para a foto em sua mesa. O primeiro aniversário de Grace, bolo de smash cobrindo seu rosto, rindo. Talvez um dia ela contaria a Grace sobre seu pai. A verdade. Tudo isso. O bom e o mal, o homem que ele era e o homem que ele se tornou. Mas não ainda. Por enquanto havia trabalho a fazer, edifícios para projetar, mulheres para ajudar, uma filha para criar. Vivian levantou-se, ela caminhou até a janela, olhou para a cidade abaixo. O abrigo que ela tinha construído era visível daqui, as janelas pegando a luz da tarde. Atrás dela, a carta estava em sua gaveta. Palavras de um homem que finalmente tinha ficado sem mentiras. Vivian observou a luz brincar pelos edifícios. Então ela virou-se de volta para sua mesa de desenho. Ela tinha trabalho a fazer. Se esta história tocar seu coração, me faça um pequeno favor. Aperte aquele botão de curtir. Ajuda mais mulheres a encontrar histórias que as lembram de sua própria força. Deixe um comentário abaixo. Me diga, você já enfrentou um momento em que se sentiu completamente sozinha, apenas para descobrir que alguém estava lutando por você o tempo todo?
Compartilhe isto com uma amiga que precisa ouvir que ela não está quebrada. Ela está apenas esperando por seu momento. E se você ainda não se inscreveu, junte-se à nossa família. Nós te trazemos histórias toda semana que farão você rir, chorar e lembrar por que você nunca desiste. Agora vamos começar. Isenção de responsabilidade de fechamento. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe. Cada palavra é elaborada com a intenção de trazer lições significativas e valor emocional aos nossos espectadores. Acreditamos que as histórias têm o poder de curar, inspirar e nos lembrar de nossa própria força. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco.